Fala pessoal, eu sou o Clécio e sejam bem-vindos de volta à nossa série Criando um Jogo de Plataforma 2D na Godot. No vídeo de hoje nós vamos criar esses bloquinhos que nós quebramos ao bater com a cabeça do nosso jogador e também eles spawnam itens, no nosso caso as frutas. Então é uma aula bem legal, é um mecanismo bem interessante que vocês podem colocar nos jogos de vocês. Lembrando, porém, que se você chegou diretamente a este vídeo, aqui nos cards, como de costume, eu vou deixar um link para a playlist completa dessa série. Mas se você já tem acompanhado desde o começo, deixa aquele like para nos apoiar. Não se esquece de comentar o que tem achado das nossas aulas. E também, se não for inscrito e é a primeira vez que chegou neste canal, considere se inscrever, que isso apoia demais e nos incentiva. Sem mais, vamos para o vídeo. A primeira coisa que nós temos que entender para essas caixas que nós vamos fazer é que elas precisam ser kinematic bodies, tem que ser corpos que interagem com o nosso jogador. Então nós já vamos aqui clicar em mais e adicionar um novo nó do tipo kinematic body. E hoje eu vou chamar de box. Vou colocar break box, assim a gente sabe que são as que quebram. E a gente pode de repente, ou vocês mesmos podem criar caixas que são apenas para subir, não gera nada, sem nenhum problema. Então, as caixas que quebram, elas precisam de uma textura também. Nós vamos lá nos nossos assets, aqui em box, nós temos já o break, que nós não vamos usar nesse estilo, vamos quebrar através de código. O hit e o idle, nós precisamos do nosso idle, que eu já vou jogar para cá, e de costume, em transform, vou resetar a posição. E agora mudar para texture, para que nós tenhamos um padrão. Perfeito. Agora nós precisamos de uma área de colisão, então nosso collision shape que vocês já conhecem aqui, também collision, e eu já vou atribuir um rectangle shape, que pegou perfeitamente a nossa caixa. Perfeito. Vamos também adicionar o nosso animation player, porque nós vamos ter uma animação que vai ser quando o nosso jogador colidir com a caixa. Então vamos aqui em animation e por padrão já criar uma nova. Antes porém, bom lembrar disso. Nesse caso da caixa, como nós vamos quebrar através do código, eu preciso que essa opção region esteja habilitada. Então já habilitem em region, tá? Vocês vão habilitar e a caixa vai sumir. Mas aqui embaixo vocês vão perceber que apareceu a opção text region. Eu vou clicar, dar um zoom aqui, tá? O zoom é com scroll, ativar o grid aqui, ó, tá vendo? E eu vou configurar como tamanho aqui 28 por 24, que é exatamente, foi demais aqui, 24, que é o tamanho da nossa caixa. E aí eu só clico e arrasto. Pronto. E aí apareceu de volta. Não esqueçam, tem que ser habilitada essa opção de Region Enabled, certo? Ok, já vou salvar aqui para nós não perdermos com o nosso prefabs. Breakbox está aqui. Ok. Agora sim nós podemos criar a nossa animação. Vou clicar em Animation, New Animation, e vou chamar de Default. Podia ser idle também, mas default porque é o padrão. E aqui agora nós vamos fechar alguns quadros. Fechar quando eu digo chavear, tá? Tem algumas chaves aqui que nós vamos criar. A primeira delas, aqui no nosso animation, vamos voltar aqui, eu vou travar essa chave rect, ó. Perceba que a rect não enable. Rect, travei aqui. Vou também travar a textura. Ok, um novo quadro também aqui para o nosso texture, isso é importante. E nós vamos também aqui no nosso animation travar o frame, apesar de que nós não vamos usar, mas é sempre bom para garantir, e o H-frames. Então perfeito. Aqui nós vamos mexer mais nessas duas aqui, que é a textura e o region rect, que vocês vão entender daqui a pouco. Vou sempre salvar. E agora, como é só um quadro, então eu vou definir como ponto 1 e criar uma nova animação, que aí sim eu vou chamar de hit. E em hit, a primeira coisa, já pego a nossa textura, arrasto aqui para texture. Vocês já perceberam que ela mudou ali. Então, o quadro criado. Vou garantir que esses quadros também estão padronizados. E agora vem o grande segredo. Eu vou colocar um quadro aqui no rect e vai ficar dessa forma. Como está com o Region Enable e é necessário isso, repito, para que o nosso script despedace a caixa, eu vou fazer o próximo quadro. Deixa eu aumentar aqui. Vamos aumentar para enxergar melhor. O nosso próximo quadro vai ser feito da seguinte forma. Aqui em Rect eu consigo trabalhar a posição, vou aumentar um pouco aqui, em X e Y. E eu vou fazer justamente a mudança do X.
Olha só, já zerei o primeiro. Agora eu vou colocar aqui 28, que é o tamanho, a largura da nossa imagem. E está informada também lá no nosso sprite aqui do lado, tá? E vou travar. Avanço outra vez e faço a soma. 28 mais 28, 56. Já mudou. E vou travar. Vou avançar mais um, colocar 84 e travar. Uma coisa importante, também já vou reduzir aqui para ponto 4. Uma coisa importante aqui é que esse asset vocês vão ter que baixar novamente. Eu vou deixar um link direto para ele, porque eu precisei acrescentar mais um frame nele, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem baixar. Perfeito, nós já temos as duas animações. Olha lá. E a nossa padrão é default. Já vamos deixar um autoload aqui. Perfeito, já temos isso configurado. Agora o que nós precisamos efetivamente? Nós precisamos que o player detecte esse corpo e colida com ele. Então vamos agora para o nosso player. Aqui na cena do player, nós já temos a colisão do corpo, está aqui. Temos o nosso hurtbox também, que está aqui em cima. Mas nós precisamos de uma colisão para que na cabeça aquela caixa, que é um Kinematic Body, seja detectada. Então eu vou primeiramente ajustar algumas coisas. Nessa colisão aqui nós vamos diminuir um pouco, deixar mais para baixo, que é essa colisão responsável pelo player tocar no chão e colidir com a parede. Então ela pode ser um pouco menor, sem nenhum problema. E aqui nós vamos adicionar uma nova área 2D. Área 2D, e eu vou chamar de Head Collider, que é o colisor da cabeça. Adicionando um Collision Shape, que vocês já conhecem. Collision. E colocando aqui como um New Rectangle. Agora, só para a gente poder visualizar melhor, eu vou esconder esse temporariamente. Também o nosso hurtbox. Vamos reduzir. Vou deixar bem estreito, porque a gente só precisa que a área detectada seja aqui. E agora vem um ponto importante. Essas duas colisões não podem se detectar. Tá? Isso é importante. Feito aqui, eu vou no nosso área 2D. Vou em Collisions e vou colocar ela como o player mesmo, que colide, porém, apenas com items. Aliás, com traps. Por que traps? Porque a nossa caixa, depois a gente vai mudar lá, vai ficar na camada de traps. Vamos já fazer isso, a gente volta no player daqui a pouco. Collision, é sempre bom fazer isso logo de cara para a gente não ter problemas depois. Perfeito, está no traps e é detectada lá. Salvando. Agora podemos conectar um sinal. Que sinal? Do tipo Body Enter, já que o nosso Kinematic Body está na caixa. Então connect com player, Head Collider Body Enter. Nós vamos fazer o seguinte: if body, se o corpo, .has method, se o corpo tiver um método que nós vamos criar ainda chamado destroy, então nós vamos chamar body.destroy. O próprio método vai ser chamado somente se ele existir. Nós já fizemos isso anteriormente, vocês lembram nas aulas passadas. Salvo aqui. E agora nós passamos para o script do nosso breakbox, nosso Kinematic Body aqui. Direito, adicionar script. Vamos até a pasta de script. Tentar deixar sempre bem organizado. E vamos chamar de breakable, tá bom. Ok, vai ser um novo script. Create. Agora eu preciso da atenção de vocês nesse script. Ele é um pouco complexo, mas se vocês seguirem cada linha, atentando para os detalhes, vocês vão conseguir. Se não conseguirem, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida a gente vai dando o suporte, tá bom? Nós vamos logo de cara precisar de duas variáveis. A primeira do tipo export, ela vai ser exportável. Ela vai ser uma array, porque nós vamos carregar várias frutas, e vai ser também packed scene, significa que é uma cena salva, tá? E aqui nós vamos chamar de var fruits, fruit instance, no singular mesmo, fruit instance, essa é a instância da fruta. E agora uma outra export também, só que aqui do tipo inteiro, com valor mínimo de 0, valor máximo de 20, vou mostrar isso para vocês lá no inspetor, e o passo de 1 a 1, step, vai ser chamado de fruits. Isso aqui vai determinar quantas frutas nosso bloco vai spawnar, tá bom? E duas outras variáveis, que é a variável
divisão em x, div x. Vocês podem configurar isso depois também. E a variável divisão em y. Essas divisões dizem respeito à quantidade de blocos que nós vamos quebrar a nossa textura. Parece complicado agora, mas na prática vai ficar mais simples, ok? Perfeito. Eu vou salvar e já vou mostrar, a gente não vai configurar ainda, mas só para vocês verem essas duas variáveis exportáveis aqui. Ó, essa fruit stance é um array, então a gente pode adicionar números aqui, quantos a gente quer para cada uma. Vou deixar como 0 por enquanto, que não é aqui que nós vamos fazer. E o fruits, que eu falei, é o seguinte: 0 é o mínimo e eu só posso ir até 20. Se eu tentar passar 20, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque nós colocamos no script que o valor máximo é 20. Tá bom? Então isso é o que vocês conseguem configurar aqui dentro desses parênteses. Vou deixar como 0, porque também não é aqui que nós vamos trabalhar isso. Agora nós vamos criar o método destroy, que nós citamos anteriormente no script do player. Então, func destroy. Opa, o y. Lembrem e atentem para a questão dos nomes, tá? E aqui o que nós vamos fazer? Logo de cara, quando ocorrer a colisão, nós temos que subtrair a quantidade de frutas que existem no nosso bloco. Então, menos 1. Vamos tirar uma fruta do bloco. E vamos fazer uma verificação. Se, if, fruits, não druids, fruits, for menor que 0. Se fruits for menor que 0, a gente vai destruir o bloco. Caso contrário, a gente vai chamar o método que vai criar isso. Mas por hora, a gente ignora isso. Tudo bem? Vamos lá. Se as frutas for menor que 0, a gente destrói. Então, a variável inicial é a variável region, uma variável de região, que vai ser igual à nossa textura. Atentem para isso, ó. Essa textura que eu chamo aqui com o sinal de dollar sign, é esta daqui. Isso aqui pode confundir um pouco, mas com atenção vocês vão conseguir. Vai ser .region rect. Então eu vou chamar a região do rectangle através da nossa textura. Por isso que o region tinha que estar enable. Outra variável chamada texture, não é a nossa textura porque não tem o dollar sign, vai ser igual o texture, agora sim com dollar sign, ponto texture, que é a própria propriedade. E agora duas outras variáveis para controlar o tamanho desse bloco quebrado, que vai ser var size. Vamos lá, a gente consegue. Size x, que vai ser igual a uma conta matemática. Region, que é essa variável que nós citamos aqui, ponto size, que é a propriedade no eixo x, dividido pela divisão em x, que nós citamos aqui, é 2. E a mesma coisa para y. Vou inclusive copiar e colar e trocar apenas de x para y. Pronto, então nós já temos o tamanho em x e em y. Agora resta que a gente faça um for loop para percorrer toda a textura e gerar essa quebra. Então agora vamos fazer um for h de altura, height in English, in range. Para altura na área determinada, no range, a gente vai chamar o div y. Por que o y? Porque nós lembramos que no plano cartesiano o y é o eixo vertical e o horizontal é o x. E agora for w, que é width in English, né? Em inglês, range div x. Então agora nós percorremos o eixo horizontal, que é x. Então verificamos o primeiro for, o segundo for, e agora vamos começar a criar esse rect. Var rect vai ser igual o rect 2, isso é uma propriedade própria da Godot. Abrimos e fechamos parênteses, region.position.x, a gente vai chamar a posição no eixo x, e junto a isso nós vamos somar mais, entre parênteses, para fazer uma multiplicação do tamanho em x, size x, vezes a nossa largura, que é o width, tá? E agora a mesma coisa no caso do y. Só que para o y, nós vamos colocar uma vírgula aqui, nós vamos fazer region.position.y mais size em y, porque a gente agora vai percorrer o eixo vertical, multiplicado por h, que é a nossa altura, certo? E aí nós retornamos, depois dessa conta maluca toda aqui, size x e size y.
É meio confuso isso, mas atentem a cada uma das linhas e vocês vão entender mais ou menos a ideia matemática aqui. Nós pegamos a posição de uma região, foi passada aqui por essa region rect, e fazemos a somatória da divisão, porque o size x é a divisão da região em x pela divisão x, e multiplicamos pela largura, e o mesmo para o y, tá bom? É matemática, mas vocês vão fazendo aqui vai dar tudo certinho. E agora nós varremos o nosso sprite, criamos uma variável do tipo com o nome sprite, e ela vai ser um sprite.new, é um método da Godot para criar, ponto, não vírgula, .new para criar um novo sprite, que é esse despedaçar. E agora nós precisamos manipular esse sprite. Então para isso nós vamos fazer algumas atribuições. Sprite.texture vai ser igual nosso texture. Aqui sem o cifrão, porque é essa textura que já está sendo aplicada neste momento, ok? Atenção a isso. Sprite.regionEnable, nós vamos passar como verdadeiro para que realmente seja despedaçado em várias partes, tá? Apesar de já estar aplicado lá no inspetor para a nossa animação, aqui também tem que ter essa propriedade como habilitada. Sprite.regionRect, e aí vai receber o nosso próprio rect, que nós chamamos aqui em cima. Então perceba que nós estamos reaproveitando as variáveis uma vez declaradas. E agora nós vamos informar que o nosso sprite, não region, desculpem, sprite.center é falso. A gente não quer que fique centralizado, ou o bloco seria sempre o centro, a gente quer cada parte despedaçada. E por fim a posição do nosso sprite, global position, vai ser igual ao nosso texture, agora sim com o nosso cifrão, porque estamos fazendo referência ao nosso nó, ponto global position. Então a posição vai ser a mesma da nossa textura, ok? Só que apenas com isso, o nosso objeto não vai ser criado. Nós precisamos criar um objeto do tipo rigidBody. Para nós criarmos, nós vamos fazer uma variável, nova variável, chamada de rigid. Eu coloquei esse nome porque a gente vai fazer um rigidBody, tá? Então, rigidBody 2D. Não é o rigidBody comum, que aquele lá é para 3D, tem que ser 2D. .new, que é o método para criar esse novo objeto. E ele vai ser rigid.addChild, então nós vamos colocar um filho nele, e esse filho quem vai ser? Vai ser o nosso sprite que nós criamos aqui anteriormente, essa variável aqui, tá? Atenção para a letra minúscula aqui. E chamar o pai dele, getParent.addChild. Nós adicionamos a ele um sprite, e agora ele vai ser adicionado ao pai, que é a cena em si, tá bom? Child, e qual que vai ser o adicionado? O próprio rigid. Feito isso, a gente pode manipular a física, já que é um corpo rígido, a gente pode usar um método chamado applyImpulse, que vai aplicar impulso nesse corpo. E ele pede dois parâmetros. Ele pede o deslocamento, que é o offset, e o impulso. Ambos em vetor 2. O primeiro, que é o deslocamento, a gente vai deixar como zerado. A gente não quer deslocamento. Mas no impulso nós vamos passar um valor aleatório para x e y. Vou dar alguns espaços aqui só para ficar clara a explicação. O primeiro é x, então range, e abre de novo, abre e fecha parênteses. Vamos colocar de 50 para 50 para que ele possa se mexer negativamente no eixo x e positivamente também. Já no y, como a gente quer que ele exploda para cima, ele se despedace para cima, nós vamos passar range menos 100 e menos 150, porque lembrando, na Godot o eixo é invertido, o eixo y. Feito isso, agora a gente vai lá para nossa cena e vamos adicionar essa caixa e testar. Vamos aqui para o 2D, na nossa cena, aqui nos nossos prefabs, arrastar para a cena e agora dar um play para testar. Eu vou colidir e despedaçou. Vocês estão vendo que está despedaçando. No entanto, nós não estamos eliminando o objeto original. Para eliminar, nós vamos usar um killFree. Se nós fizermos isso diretamente aqui, e testarmos novamente, vocês vão perceber que funciona maravilhosamente bem. Agora resta que realmente ele chegue a spawnar as frutas. Vamos lá. Para as frutas, como eu disse aqui, nós tínhamos um if. Nós vamos fazer a seguinte condição: else, se o número de frutas diminuído ainda não chegar abaixo de 0, então nós vamos continuar criando frutas. Então nós vamos fazer o método, chamada do método createFruit. Posso chamar de spawnFruit também, mas eu gosto de createFruit porque ele vai realmente criar.
e está dando erro porque não existe. Nós vamos criar, não se preocupem. E também neste momento em que houver esta criação, nós vamos fazer a animação anim.play hit, justamente porque ainda existe a criação de frutas. Agora podemos criar o método create fruit e ele vai criar as nossas frutas. Vou dar alguns enters aqui para ficar melhor a visualização. E muita atenção nesta hora. Nós vamos trabalhar com aquelas variáveis exportáveis aqui. E do jeito que eu digitar aqui tem que ser como vocês têm que passar. Ora com parênteses, ora com colchetes, tá bom? A primeira variável é a fruta, ou fruit. E ela vai receber um novo nome agora, fruit number. Por quê? Nós vamos varrer aquela array. Então daí o number. Como nós usamos, inclusive, naquele vídeo tutorial do Top Wave Shooter Top Down. Para quem não viu, vai ficar aqui nos cards um link para essa playlist. Está bem legal também. E ela vai ser de forma randômica. Então nós vamos primeiro colocar um round e percorrer um range array. É bem semelhante ao que a gente fez lá. E aqui, começando no item 0, nós vamos percorrer o fruit instance, que foi declarado lá em cima, que é essa nossa array, ponto size menos 1. Aqui nós já temos ele percorrendo toda esta array. Perfeito. E agora sim nós vamos ter uma variável fruit, somente fruit, que vai ser responsável por pegar o fruit instance, que é a nossa array, e trazer o fruit number, que é o número que foi coletado aqui dentro. É meio confuso, mas fazendo vocês entenderem melhor. Aqui é a instância e aqui é o valor de cada array. Ponto instance para que seja efetivamente instanciado. E agora nós precisamos definir posições e o impulso para essa fruta ser criada. Então fruit.global position vai ser igual o nosso spawn point, que não existe ainda, nós vamos criar, ponto global position. E fruit, como a nossa fruta nós vamos criar daqui a pouco, ela vai ser um rigid body, eu posso chamar o método apply impulse. E talvez vocês estejam pensando aí, mas como assim nós vamos criar? Nós já temos as frutas. Sim, mas já explico para vocês o que vai acontecer aqui. Vai ser um vector 2.0 no offset, não vai ter isso, deslocamento nenhum. E o vector 2 aqui na posição de impulso, nós vamos passar também um range array, como fizemos para a quebra dos nossos blocos, sendo de 30 para menos 30 em x e range array de... Aliás, para o y pode ser só para cima, não precisa ter um range array. Menos 80. A gente vai percorrer essa variável de forma aleatória. E por fim nós vamos fazer um getParent, que é a caixa, é o box em si. Ponto. E aqui um detalhe, a gente tem que usar essa função callDeferred, porque é um impulso sendo criado no momento do flush. É meio confuso, mas tem que ser dessa forma, tá? Tá fazendo os estudos e sem isso a gente ocorre um monte de debug dentro da Godot. E aqui a gente pode chamar o método. O método vai ser o addChild e nós vamos adicionar a própria variável fruit. Então com isso a gente já garante que efetivamente vai ser criado. Nós precisamos agora das frutas para serem spawnadas e do ponto de spawn. Vamos começar com o spawn point, que é o mais fácil, tá? Vou aqui nosso breakbox e aqui eu vou adicionar um novo nó do tipo position 2D. Esse position 2D ele é um nó do tipo gizmo. Ele serve apenas para dar uma localização dentro do nosso jogo. Ele está aqui, ó. Se vocês perceberem, vou até trazer para fora, é esse gizmozinho. Então ele vai ficar aqui, acima da caixa. E eu já vou chamar de spawn point, que é o nome que nós colocamos lá no nosso script. Com isso já está feito essa parte do spawn point. Precisamos das frutas. Eu disse para vocês anteriormente que nós temos que criar as frutas. Mas vocês podem pensar, nós já temos as frutas aqui. De fato, nós temos essas frutas. Mas essas frutas, elas são áreas 2D. Vocês lembram disso? Porque o área 2D consome menos memória do que um rigid body. O rigid body ele calcula a física constantemente. Então, para o caso das nossas frutas do breakbox, tem que ser um rigid body, que é o que nós vamos fazer agora. Acompanhe comigo, vai ficar bem tranquilo de fazer. Vou adicionar uma nova cena. Opa. Colocar um novo nó do tipo rigid body 2D. Eu vou chamar de maçã, apple.
Essa vai ser a nossa maçã Read Body. E aqui dentro eu vou trazer a nossa maçã pronta, que é o nosso Apple. Para cá, pronto. E vamos só zerar a posição. Transform 00. Simples assim. Só precisamos que esse Read Body esteja como pai. Podemos até chamar de Apple Read, tá? Read, assim. E vamos salvar aqui nos nossos items. Aqui, items, Apple Read. E eu vou fazer outra cena, vou repetir só para vocês verem como é simples. Mais outro nó, Read Body. Já vou chamar de banana read. E vou arrastar agora a banana. Trouxe para cá. Vou setar também a posição 00. E salvar como banana read. Pronto, temos as duas bananas. O que nós precisamos agora? Voltando lá no nível. Deixa eu colapsar isso. E no nosso breakbox nós temos essas duas variáveis no inspetor. Fruits, quantas frutas vão ser geradas. Eu vou colocar o número alto aqui, vamos colocar 10 para vocês verem a aleatoriedade. E aqui no Fruit Instance eu vou clicar a primeira vez e vou aumentar o size para 2, porque são as duas frutas que eu tenho. E eu já tenho essas duas caixas para carregar cenas, que eu posso tanto arrastar para cá, olha só. Como eu posso clicar aqui e dar um load. Load banana. Pronto. Lembrando que eu trouxe as cenas que são read, tá? Tanto read quanto read, banana e apple. Feito isso, nós podemos testar. Gerou uma banana, eu até já coletei. Olha lá que legal. Outra banana. Agora uma maçã. E vocês estão vendo um bug na animação, né? É legal ter acontecido esse bug. Olha lá. Mas está girando. O que é esse bug? Vamos corrigir esse bug. Voltando aqui no breakbox, na animação. Aqui na animação de hit, voltei aqui para o hit, o region rect ele está como contínuo. Nós temos que deixar como discreto. E agora, testando efetivamente, nós temos o hit, gerou uma banana, coletei, gerou uma maçã. Porém, se eu deixar passar, ele não vai colidir com o mundo. Olha lá. E aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem que colida com o mundo, basta voltar na fruta aqui. Aqui. E vocês podem mudar a nossa colisão aqui para colidir também com o mundo. Por exemplo, tá? Aliás, aqui. Colidir com o mundo. Vou dar só esse exemplo aqui. Vou colocar na banana também. A banana já está colidindo com o mundo. Perfeito. Vamos ver aqui. Ah, verdade. Não vai colidir. Ainda bem que aconteceu isso que eu mostro para vocês o que é. Qual é o problema. Acontece que neste momento... Neste momento nós estamos tentando fazer a colisão com o Rigid Body, que é esse aqui. E ele precisa de uma colisão. Então vamos colocar um collision, caso vocês queiram, tá? Pode ser que vocês escolham que ele realmente seja deletado assim. Collision. E aí nós passamos um aqui, deixar desse tamanho. E eu preciso mudar aqui a nossa colisão do Rigid para que ele colida com o player. Ele colida apenas com o mundo. Ele vai estar na camada de... Não vai estar em camada, mas ele vai colidir com o mundo apenas. E agora vamos testar a maçã e verificar. Maçã. Olha lá, está colidindo. Só que a altura ficou muito grande. A gente pode diminuir um pouco esse collider. Isso se vocês quiserem dessa forma. Desabilitar aqui. Se vocês quiserem, como eu, que a fruta realmente passe do mundo, não tem nenhum problema. É muito de gosto. No entanto, é importante, nós vamos precisar de um sinal de visibilidade para deletar, tá? Isso a gente vai aprender na próxima aula, quando nós criarmos os elementos do inimigo que vai disparar. Então, não se preocupem por hora, é interessante até vocês aprenderem gradativamente do que de uma vez. Aqui, nós vamos também definir aqui que ele está em camada alguma, mas que ele está colidindo com o mundo. Perfeito, salvando e testando. Deixei ela cair. Peguei. Peguei. E quando acabarem as frutas, despedaça-se tudo perfeitamente. Bem legal, né? Então vou adicionar algumas aqui.
E assim nós temos as caixas quebráveis que spawnam frutas. Nós já podemos pegar com o nosso jogador e o nosso jogo está cada vez mais interessante. Lembrando que cada caixa ela pode ter um número diferente de frutas e vocês podem criar outras frutas também para instanciar. Com o Array, o Packet Scene fica muito mais dinâmico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like para apoiar o nosso canal. Não se esqueça, se não for inscrito, chegou diretamente neste vídeo, se inscreve. E lembra também que nós temos o nosso código lá no GitHub. Tem um link aqui também do meu Instagram, onde vocês podem tirar dúvidas e consultar outras cositas mais. Sem mais, até a próxima e valeu!